Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Vamos para a palavra de Deus. Aleluia. Irmãos, eu quero então começar falando sobre, no final. Irmãos, eu quero começar falando sobre algo que é profético na palavra de Deus. O Senhor construiu todas as coisas. Você vê em Gênesis que o que não tinha vida veio à vida, o que não havia forma teve forma. E o Senhor, com o poder da sua palavra, construiu todas as coisas. E o Senhor construiu então um jardim para que o homem estivesse nesse jardim. Lá em Gênesis capítulo 2, a palavra de Deus diz que foi colocado o homem nesse jardim para ele guardar e para cultivar esse jardim. Abre lá sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 2, vamos ler na palavra do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz, capítulo 2, versículo 15: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, jardim das delícias, para cultivar e guardar. E a partir daqui, então, eu quero falar sobre esse momento. O Senhor criou todas as coisas, Ele criou um jardim. Nesse jardim, foi para que houvesse desfrute, para que houvesse mantimento, para que houvesse, então, a auxiliadora, para que estivesse ao lado do homem, o homem que perseverasse, o homem que estivesse cultivando, guardando esse jardim. Mas por um motivo o homem não guardou esse jardim. Por um motivo o homem que supostamente deveria ter amado, ter se guardado, por um motivo ele abandonou e ele fugiu e ele desistiu de tudo. E então o pecado entra, o pecado toma forma, o pecado invade a vida do ser humano, porque aquele homem que supostamente deveria ter permanecido no jardim não permanece. Mas a Bíblia também diz o seguinte: se por um homem teve o pecado, por um homem haveria restituição. E os irmãos são familiarizados com a palavra de Deus, amém? E aí então, Jesus, na porção dele como homem, se faz encarnado sobre a terra, porque ele também é 100% Deus. E aí então ele veio para restaurar o que o homem errou. Ele veio para trazer restauração aonde o homem falhou, e isso fala sobre nós, irmãos. E hoje eu quero tirar um peso que às vezes bate à sua porta. Às vezes nós achamos que nós não somos merecedores de algo. Nós achamos que nós não somos bons o suficiente para merecer algo. E eu vou te dizer, irmãos, sem Jesus realmente nós merecemos nada. Nós mereceríamos era a morte. Pecadores, homens maus, atitudes ruins, pensamentos ruins que nós temos. Mas, irmãos, não é uma questão de merecer mais. Não é uma questão mais daquilo que eu sou. Na verdade, agora é aquilo que Cristo é em mim. Daquilo que Deus mudou a nossa vida. Daquilo que Deus nos restaurou. Daquilo que Deus nos abençoou. Daquilo que Deus nos deu de graça. E não é mais por mérito, irmãos. Porque é o seguinte: você acha mesmo que você pode fazer alguma coisa para merecer algo de Deus? Nós achamos na nossa religiosidade que eu tenho que fazer coisas para merecer algo de Deus. Por quê? Porque parece que nós aprendemos que a nossa vida é baseada em troca. Eu faço para receber. Eu tenho que dar para poder. Irmãos, não é uma questão mais do que eu faço ou deixo de fazer. Deus te ama o suficiente. Ele não te ama mais, nem Ele te ama menos. Ele simplesmente te ama. Pastor, mas você não sabe quem eu sou. Irmãos, eu que te digo, você não sabe quem eu sou. Pastor, você não sabe o que eu fiz. Eu vou te ajudar então a tirar um peso da sua cabeça. Abre lá em Romanos capítulo 5.
Olha o que a Bíblia diz no versículo 10. Porque se nós, quando inimigos de Deus, fomos reconciliados. Sabe o que significa, irmãos? Quando você estava lá pecando, no lixo, falando coisas que não deveria, se envolvendo com coisas que não deveriam, traindo, mentindo, roubando, se drogando, vivendo uma vida falsa, de faz de conta. A Bíblia está dizendo, mesmo na época que você era inimigo de Deus, mesmo na época que você era malandro, safado, vagabundo, e isso é o mínimo que nós éramos. Porque se a gente der continuidade, você vai ver que nós temos muitos adjetivos ruins. Tínhamos, aliás. Quando nós éramos inimigos de Deus, nós já fomos reconciliados com Deus. Mesmo na época pior, nós fomos reconciliados. E a Bíblia continua dizendo, mediante a morte do seu filho, muito mais agora, estando você reconciliado com Deus. Se naquela época, irmãos, que nós fizemos tantas coisas, e se você tem feito tantas coisas, eu quero te falar, Jesus hoje te recebe como filho e te restaura. Jesus hoje muda a sua história. Jesus hoje te dá a oportunidade. Jesus hoje te mostra, olha, eu morri na cruz por tudo que você fez, e te digo mais, eu morri por tudo, inclusive, que você vai fazer. Não, pastor, mas não tem lógica. Tem, para Cristo. Porque o amor dele, irmãos, não cabe entendimento para nós. Nós experimentamos o amor dele. Define para mim o amor. A história da laranja, define o gosto de uma laranja para mim. Define o gosto de uma maçã para o seu vizinho. Não, a maçã, tenta definir como é que é o gosto de uma maçã. Ué, ela é doce, mas ela é amarga, mas ela é suculenta, mas tem uma casca que é dura. Como é que você define? Assim é o amor de Deus. Você não define, você experimenta o amor de Deus. Então, irmãos, mesmo por tudo que você fez e por tudo que você vier a fazer, eu quero te falar, Jesus Cristo de Nazaré já morreu na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, sabendo o tanto que nós seríamos infiéis, o quanto nós não estaríamos presentes, o quanto nós iríamos abandoná-lo, traí-lo. Ele falou na cruz do Calvário, mesmo assim, eu te dou a oportunidade de você se tornar meu filho. Mesmo com tanta miséria, mentira, eu te dou a oportunidade de se tornar meu filho. Você quer? Então, irmãos, nós somos miseráveis, mas pela graça de Deus, Jesus já morreu na cruz do Calvário. Já não há condenação mais sobre nós. Fui lavado pelo sangue de Jesus. Mas é engraçado que os homens é que se condenam. Sabe o que nós fazemos, irmãos? Aquilo que Jesus restaurou, o homem condena. Nós somos condenadores, mas interessante que Deus é restaurador. O homem acusa o outro quando erra, o homem acusa como se nós fôssemos bons. Nós falamos e apontamos os erros dos outros como se nós não cometêssemos erros. Nós somos miseráveis. Viemos do pó, não temos nada de bom. Mas Jesus morreu na cruz do Calvário por um cara como eu, fraco, pecador, e pela graça de Deus, eu sou restaurado. Você que está me ouvindo, Deus te restaura hoje. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você que está vivendo uma vida de angústia, porque as coisas não acontecem na sua vida, Jesus Cristo já te libertou. Pastor, está difícil. Jesus Cristo já pagou o preço. Chama-se a cruz do Calvário. Posso ouvir um amém dos irmãos? Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 13. A palavra de Deus diz o seguinte:
Jesus lava os pés aos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu com ela. Depois deitou a água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: o que faço? Não sabeis agora, compreendê-los depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, este todo limpo, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Irmãos, na Páscoa então, o Senhor decide lavar os pés dos discípulos, e ele pega uma toalha, mas irmãos, ele está lavando o pé de pecador. Ele está lavando o pé de pessoas que sabia que não estaria naquele dia da perseguição dele. Ele está amando aquelas pessoas que não iriam amar até aquele dia. Ele está presente com aquelas pessoas e ele faz o seguinte: eu vou lavar os pés que fugirão de mim. Porque os discípulos, os apóstolos, se acovardaram em estar com Jesus. E Jesus então lava os pés daqueles que fugiriam. Ele lavou os pés daqueles que não permaneceriam. Ele lavou os pés daqueles que correriam para bem longe na hora da pressão. Ele lavou os pés dos infiéis. Ele lavou os pés dos religiosos. Ele lavou os pés daqueles que traíram a esposa, em outras palavras. Ele lavou os pés daquele que abandonou a família, em outras palavras. Ele lavou os pés daqueles que falaram mal daqueles que Deus levantou para abençoar, em outras palavras. Ele lavou os pés daqueles que não mereceriam nada. Esses pés são os nossos pés, irmãos. E o interessante é que antes dele vencer na cruz do Calvário, a primeira atitude de vitória dele foi com um lenço, foi com uma toalha. Antes dele vencer qualquer coisa, ele já começou a vencer Satanás com uma toalha. Porque Satanás estava querendo colocar no coração dele: olha, ninguém vai permanecer com você naquela cruz. Você sabe que você ficará sozinho. Mas ele venceu pegando a toalha e lavando os pés dos discípulos. Falou: olha, eu te venço, Satanás. Antes da cruz do Calvário, eu já vou começar a vencer com a toalha. Eu já vou começar a vencer com a humildade. Eu já vou começar a vencer me entregando, me sujeitando àqueles que não estarão ao meu lado. E vamos ser honestos, irmãos. Na hora da pressão, quando alguém não está no nosso lado, nós deletamos essas pessoas. A maioria aqui, quando a hora que vem uma pressão, e aí você olha ao seu redor, muita gente coloca umas frases bonitas: nessas horas podemos contar com aqueles que nos amam. Nessa hora nós podemos ver os amigos de verdade. Verdade ou não é? Frase de Facebook. Nessa hora agora na hora da pressão eu verei os meus amigos de verdade. Engraçado que Jesus fez o contrário. Sabendo que eles não estariam, ele não os abandonou. Falou: vou lavar seus pés. Mesmo que seus pés fujam de mim, você vai se lembrar que um dia eu lavei seus pés. Irmãos, e não tem nada que nos prende mais do que o amor. Você sabe que o ódio, irmãos, nos deixa refém das pessoas, mas o amor, irmãos, nos conecta. E Jesus lavou os pés dos discípulos com um lenço, então ele começa a vencer Satanás.
naquela mesa, naquele dia. E eu quero te falar, você que está me ouvindo, por mais que você seja miserável, por mais que você seja infiel, por mais que você se acovarda diante das pessoas para falar de Jesus, por mais que você não seja fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas, por mais que você tenha traído a sua esposa, a sua família, por mais que você tenha abandonado as pessoas, por mais que você se tornou um religioso, eu quero te falar, Jesus lavou seus pés. Quando ainda era inimigo, quanto mais hoje. Não importa quem você seja, eu estou falando para o maior pecador, matador de gente aqui, gente que já matou gente, gente que já traiu gente, gente que abandonou gente. Eu quero falar para você, miserável, Jesus lavou seu pé, meu irmão. E por mais que você fuja, você vai lembrar que seus pés foram lavados pelo Senhor Jesus. Pastor, por que você está falando assim? Porque hoje é dia de restauração. Hoje é dia de Deus tirar todo o jugo, todo o peso sobre a sua vida. Hoje é dia de Deus te restaurar e você experimentar, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, eu serei restaurado pelo poder da palavra hoje, porque Ele vive, eu sei que o Senhor vai me curar, porque Ele vive, eu sei que tudo que eu cometi de errado vai ser lançado na cruz do Calvário, e naquele lugar o preço já foi pago. Para você como eu, que sou um miserável, eu quero te dizer, irmão, seus pés estão limpos diante do Senhor. Quantos creem? Pastor, mas o senhor acha que tem jeito para mim? Tem jeito, meu irmão. Tem jeito. Pastor, o senhor acha que Deus pode fazer algo na minha vida? Irmãos, Deus é tão maravilhoso que pega gente como nós, ainda coloca numa posição para representá-lo. Deus é tão maravilhoso que pega gente que fez a maior lambança no mundo e ainda coloca lá e fala, esse é meu filho que me representa agora. Deus pode pegar você que tem a vida mais distorcida do mundo, e pode colocar você para ser o maior canal sobre essa terra, irmãos. Você que é complicado, você que tem dificuldades, você que tem problemas, Deus pode pegar você e se tornar um campeão nas mãos de Jesus. Sabe, eu quero para você que chegou aqui todos troncho, seus irmãos sabem o que é troncho, torto, pesado, difícil, complicado, cheio de problema, eu quero falar para você, miserável, imoral, vagabundo, Deus vai te restaurar hoje, porque o sangue dele te lava de todos os pecados. Irmãos, essa é a graça maravilhosa de Deus, pegar gente como eu e dar a oportunidade de representá-lo na terra, irmãos. Isso é graça maravilhosa. É o sangue que derrama sobre nós, que me lava, e uma vez que esse sangue nos lava, irmãos, eu sou filho de Jesus. E não tem nada que mude essa verdade no meu coração. E não importa o quão miserável seja, o sangue já me lavou de todo pecado. Não tem como, e tem gente ainda que quer não. Vai perder esse sangue. Não se perde, porque ele foi derramado na cruz do Calvário. E ele derramou, irmãos, todo o seu sangue para mostrar, eu vou lavar você, que era inimigo, agora hoje é filho, e uma vez que esse sangue lava, está lavado para todos sempre. Você não perde o que Deus lavou, irmãos. É como essa água, ela não volta para esse copo mais. O sangue de Jesus já foi derramado sobre a minha vida e sobre a sua, e ele não vai voltar mais. Esse sangue já cobre a sua vida. Satanás não enxerga você, enxerga o sangue de Jesus. Essa água não volta mais. E eu te digo, irmãos, o sangue te lavou completamente.
Irmãos, essa é a alegria que nós temos de entender Jesus que nos lava. Pastor, você podia pegar mais leve, eu trouxe visitante. Miserável hoje? Não, pastor. Vagabundo? Não, por favor, pastor. O senhor prega tão diferente, mas eu estou aqui para falar do Cristo que morreu na cruz, de Jesus que morreu por amor, por amor, por amor. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Tem crente nesse lugar? Glória a Jesus. A palavra de Deus continua dizendo, João capítulo 12, versículo 32. E aqui Jesus está falando algo profético. Você sabe que nós olhamos as Escrituras e nós achamos que Jesus arrebanhou muitas pessoas, e realmente Ele arrebanhou, mas Ele falou um momento que Ele iria atrair todos a eles. Nós achamos, irmãos, que os grandes feitos de Jesus foi na época dele, que Ele não faz hoje. Mas o interessante, olha o que Ele diz: e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Sabe o que significa ser levantado? Muita gente, quando ouviu Jesus falando isso, pensou o seguinte: quando Ele for aclamado rei, então, quando Ele for reconhecido, então, quando Ele for reconhecido, então, aí então Ele vai ser um governante. Não, irmãos, Ele estava falando da cruz do Calvário. Na hora que aquela cruz o levantasse do chão, Ele iria atrair todos a Ele. Hoje, Jesus, nessa cruz que Ele venceu, Ele não está mais nessa cruz. A cruz está vazia. Ele não está lá, irmãos. Ele atraiu todos a Ele. Ele atraiu você aqui essa noite, essa manhã. Ele atraiu você para mostrar que a palavra se cumpre 2000 anos depois. Eu atrairei a todos a mim. O que te trouxe aqui, irmãos, eu te digo, não é um pastor. Eu te garanto que te trouxe aqui não é essa pessoa maravilhosa que está do seu lado. O que te trouxe aqui é porque o Senhor tem atraído a todos na cruz do Calvário. E Ele tem te dado a oportunidade de ser feito filho de Deus. Ele está te dando a oportunidade então de ser atraído e de se render aos pés do Senhor e falar: Senhor, Tu és o Senhor que me restaura, Tu és o Deus que me cura, o Senhor é Deus que me restaura. Espírito Santo de Deus, eu compreendo plenamente que Jesus então está me restaurando. Os irmãos estão comigo? Estão mesmo? E a palavra de Deus diz o seguinte: o Senhor então, em João capítulo 18, Ele é levado para um lugar, e a Bíblia diz, capítulo 18, versículo 1: tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com os seus discípulos e para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, o conhecia o lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. E o lugar que Jesus vai agora se chama Getsemane. Getsemane, irmão, significa jardim das oliveiras. Sabe o que significa? Se lembra do início do versículo que nós falamos, que que Adão no jardim não cuidou do jardim, se acovardou no jardim, fugiu do jardim? Jesus agora está cumprindo o que foi dito. Se por um homem teve o pecado, por um homem tem restauração. Sabe aonde é que Jesus venceu Satanás? No jardim aonde o homem havia errado. Jesus agora, em um jardim, profeticamente: eu não vou fugir. Nesse jardim
eu vou vencer você, Satanás. Aquilo que Adão errou, aquilo que Adão não esteve presente, aquilo que Adão não fez, hoje, Satanás, no jardim, eu venço, eu não vou fugir. Ele poderia ter fugido, ele poderia ter dado ordem aos anjos e ninguém daqueles soldados tocariam na vida dele, mas ele deixou que fosse tocado, para que se cumprisse a palavra. E uma forma era: o que Adão não fez, eu vou fazer. O que Adão não falou, eu vou falar. O que Adão não se posicionou no jardim, eu me posiciono nesse jardim. Eu vou entregar a minha vida em função daqueles que virão. E quando eu for levantado, eu atrairei a muitos. Eu quero, nessa manhã, fazer um apelo. Hoje, irmãos, não é um dia só para você chegar e falar Feliz Páscoa. Hoje é dia de você entregar sua vida para Jesus. Hoje é dia de você reconhecer que já não há condenação mais sobre você. Hoje é dia de você olhar para as pessoas e falar: tem jeito sim, vai se converter. Sabe aquela pessoa mais dura de coração que você conhece? Você vai olhar para ela e vai falar: você vai se converter em nome de Jesus. Porque o Jesus que eu sirvo não fugiu no jardim como Adão fugiu. E vamos ser honestos, irmãos, quantas vezes nós fugimos das nossas responsabilidades? Quantas vezes nós fugimos daquilo que Deus nos chama? Hoje eu quero te falar, irmãos, hoje é a oportunidade de você não fugir mais das suas responsabilidades. Hoje é a oportunidade de você deixar de ser religioso. Hoje é a oportunidade de você passar a servir a Deus com todo o seu coração. Você sabia que hoje é o dia onde mais as pessoas vão para o culto? Porque é como se fosse uma maneira delas se redimirem uma vez ao ano. Eu vou te falar, irmãos, a cruz do Calvário, ela foi para todos os dias da sua vida. Gostaria de chamar o pessoal do louvor para dedilhar uma música bem baixinho. Meu sogro, vem aqui porque a gente vai cantar uma música. E eu sei que muita gente aqui vai chorar. E eu quero ler, para terminar, olha o que a Bíblia diz. E eu li isso hoje, eu fiquei impressionado, eu nunca tinha visto isso na Bíblia. E olha que eu já li várias vezes. A Bíblia diz o seguinte: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoou e partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, e isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber, novo convosco, no reino de meu Pai. E a Bíblia diz o seguinte agora no versículo 30: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Irmãos, Jesus, sabendo que ele estava indo para entregar a sua vida, ele foi louvando ao Pai. Cantar um hino, irmãos, eu quero essa manhã, não é cantar uma música, eu quero cantar um hino para o Senhor Jesus. E eu quero cantar esse hino acreditando que Jesus nos lavou de todo pecado, irmãos, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, que Ele venceu a morte para nos dar liberdade hoje. Você que está aprisionado em qualquer área da sua vida, eu quero, em nome do Senhor Jesus, falar para você que Jesus te liberta. Você que está passando qualquer crise, em nome do Senhor Jesus, eu quero falar que Jesus vai te restaurar. Você que tem vivido uma vida complicada, eu quero te dizer algo:
Não fuja como Adão fugiu, mas no jardim faça como Jesus. Se entrega, cumpre o propósito de Deus. Você que está nos visitando, eu quero te falar, Jesus te ama. Você que veio aqui hoje e não está entendendo nada, mas alguma coisa no seu coração está falando, eu quero te dizer, Jesus te ama. Você que se sente a pior pessoa do mundo, Jesus te ama. Você que não acha que é merecedor de nada, Jesus te ama. Você que não tem orado, Jesus te ama. Você que está enfermo, Jesus te ama. Tem gente que acha que está na enfermidade porque Jesus não te ama. Eu te falo, Ele te ama. Você que não é dizimista, Jesus te ama. Você que não lê a palavra, Jesus te ama. Você que cometeu o pior pecado que você acha que pode ter cometido, eu quero te dizer essa manhã, Jesus te ama. Quantos creem que Jesus te ama? Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.